Caro a pessoa do pastor Edson. Pastor Edson é um grande amigo, né, um amigo dessa congregação aqui também, no qual eu passo a palavra agora, que ele trará hoje para nós o recado de Deus para os nossos corações. Vou chamar aqui o profeta de Deus para essa noite. Pastor Edson, que Deus te abençoe grandemente. Boa noite, amados. Boa noite. Quero saudar com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém, né? É muito bom e é sempre muito bom estar aqui com os irmãos. Não lembro quando foi a última vez, mas não faz tanto tempo não. Deve ter uns 2 meses atrás, uns 3, né? Mas posso dizer que esta igreja faz parte da minha história como pastor, né? Eu tive o privilégio aqui de estar durante alguns meses conduzindo o estudo da pessoa de Cristo. Estudo esse que eu sempre falava, olha, vamos falar primeiramente ao coração de quem está falando, né, Walter? Né? Depois das pessoas, porque quando a palavra não nos fala, ela não é capaz de atingir as outras pessoas. Ela tem que falar a gente, primeiramente. Não? Eu vou aproveitar aqui só para me certificar. Creio que todos que estão aqui essa noite são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não são? Conhecem a Jesus como seu Salvador e, além de conhecer a Jesus como seu Salvador, professam sua fé e o servem. Não? Então eu vou direcionar a breve meditação dessa noite para crentes em Jesus Cristo. Não me preocuparia e não me preocupei em transmitir o plano da salvação, porque todos nós aqui já somos salvos. Mas algumas coisas vão falando ao nosso coração ao decorrer do momento que você vai falar. Então a gente tem que estar sempre disposto a ser usado por Deus, né? Algumas coisas interferem, talvez o temperamento da pessoa, né? Talvez algumas, vamos dizer assim, tribulações que ocorrem no caminho daqui para cá, de lá para cá. Às vezes tribulações essas que nós mesmos procuramos. Às vezes a gente procura determinadas coisas. Às vezes a gente mexe numa casa de marimbondo. Eu vou falar, o marimbondo está quietinho ali, vou mexer. Né? Aquele de barriguinha amarela que estão falando, esse eu vou mexer também. Então vai ser ferrado, né? Então às vezes a gente mexe e se desestabiliza. Mas o Espírito Santo sempre nos orienta a buscarmos o equilíbrio do domínio próprio, tá? Eu estava procurando uma passagem na minha Bíblia, antes de entrar na mensagem propriamente dita, antes de entrar na breve meditação dessa noite, e eu me lembrei de Atos 27, 14 e 15. Atos 27, 13, 14 e 15 nos fala daquela viagem que Paulo fez, né? E que naufragou, mas que todos foram salvos. Dá uma lidinha comigo, eu vou ler e você acompanha. A palavra assim nos diz, irmãos, Atos 27, versículo 13, fala assim, e soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilon, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixou ir à toa. Observe essa palavra chamada Euroaquilon. Euroaquilon é um vento, um furacão, uma tempestade perfeita, que costumava dar periodicamente naquela área lá que o apóstolo navegava. Era como se fosse um vento que veio do norte, do sul, do leste, do oeste. E aí começou a rodear, e a palavra nos diz que ficou o navio à deriva, né? Vários dias, se não me engano 14 dias, não estou lembrado de memória, mas 14 dias ficou o navio indo sem rumo, né?
E às vezes não há desenvolvimento no processo da viagem. Às vezes não há. E existem circunstâncias nas nossas vidas em que às vezes nós remamos, parecemos que estamos remando contra a maré e a gente não anda. A gente não anda. E a gente não anda. Estava conversando meia hora antes aqui com a jovem Fernanda, ela falou, pastor, minha vida está um pouco assim, né? Eu até percebi assim, certo lacrimejamento nos olhos dela, ainda jovem, né? Porque o jovem, eu ainda sou jovem, né? Sou um pouco menos jovem que vocês, mas eu ainda sou jovem. Mas a gente, quando é jovem, a gente é muito imediatista. A gente, quer as coisas para ontem, né? Mas 1 ano ou 2 na vida de um jovem não é nada. E às vezes quando a gente tem essa sensação que a gente está remando contra a maré e não anda, é aí que Deus está trabalhando. A palavra nos diz que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque o Senhor dá assim os seus amados o sono. Em outras versões, esse versículo está dizendo o seguinte: olha, enquanto você dorme, Deus está trabalhando para você. Quando as suas forças se esgotam, porque nós temos 24 horas no dia para trabalhar e temos 8 horas para descansar, Deus começa a trabalhar quando você se cansa. Alguém um dia disse que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Então existem momentos na vida da gente que a gente rema, trabalha e não consegue ver a nossa produtividade, não consegue ver o resultado do nosso trabalho. Às vezes a gente se encontra em estados que parece que nós estamos numa areia movediça, que quanto mais nós nos movimentamos, mais nós afundamos. Pode ser a ansiedade de um concurso que você quer aprovação, pode ser um trabalho que você quer ver acontecendo, pode ser a liderança de um ministério que de repente, aos teus olhos, você está remando contra a maré, mas você não sabe o que está acontecendo, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo sabe. Às vezes são coisas simples, mas às vezes podem vir determinados euroaquilões em nossas vidas, né? São tempestades perfeitas, né? De norte, sul, leste, oeste, que se juntam. Às vezes algumas circunstâncias elas se somam em nossas vidas e são verdadeiros euroaquilões. Quem pensa que a doença pode vir sozinha, não, ela pode vir acompanhada de um desemprego. Quem pensa que de repente o desemprego e a doença é suficiente, pode vir a perda de um ente querido. Eu quero parar por aí, porque às vezes existem euroaquilões perfeitos na nossa vida. E nessa tempestade, em que você rema e não consegue chegar a um determinado lugar, é que Deus opera. E às vezes durante a tempestade existem neblinas que você não consegue enxergar aquilo que está na tua frente. Às vezes você não consegue enxergar 10 metros. Às vezes você não consegue ter perspectivas. Mas é nesse momento que a gente tem que entender que esse controle não é nosso. Esse controle é do Senhor. Os euroaquilões da vida é que nós somos provados e somos testados. Testados em fé, testados em paciência, testados em perseverança, para que o homem de Deus seja perfeito. Como poderemos ter vitórias sem lutas? A palavra nos diz lá em Tiago que a prova da nossa fé, mais valiosa que o ouro, né? O ouro tem um valor tremendo, mas para que o ouro possa ser derretido, ele tem que ser submetido a grandes temperaturas. Depois que ele é submetido a grandes temperaturas, ele vira metal líquido. Ele sai daquela barra para virar líquido. E aí tira-se o quê? A escória. Escória é justamente aquela parte que está por cima, né?
que, vamos dizer assim, são as impurezas, aquilo que não presta. É assim que Deus faz com a gente. Trabalha, nos sustenta, nos molda, nos corta. Essa palavra que nós estamos dando, quando nós nos lembramos, né, do apóstolo Paulo, antigamente ele se chamava Saulo. Quando ele se chamou Paulo, quando houve essa transformação no nome dele de Saulo para Paulo, Paulo significa pequeno. E aí que o Senhor nos reduz para o tamanho que Ele quer. Se você for pensar, Ele te derrete, te amolda e te reduz também para fazer exatamente o que Ele quer com você. Agora, tempestades na nossa vida são comuns. Tempestades são comuns. Desertos são comuns. Estarmos em determinados desertos, estarmos diante de determinadas tempestades. Nas tempestades em alto mar, as ondas sacolejam o nosso barco e às vezes temos neblinas que nós não conseguimos ver adiante. Nos desertos, ficamos frágeis e ficamos vulneráveis, porque ficamos à vista de todas as coisas. Desertos são lugares em que a amplitude térmica é manifestada de noite, muito frio, de dia muito quente. E ficamos vulneráveis nos desertos da vida e nas tempestades. Mas eu, nessa noite, eu quero fazer uma breve meditação com você no texto de Mateus 14, 22 a 36. Eu não vou ler esse texto. Eu vou pedir a você que leia em casa. Primeiramente porque o texto é grande. Eu me propus a fazer uma breve meditação. Mas eu quero destacar alguns pontos que a gente precisa entender, a gente precisa levar para casa, não como dever de casa, mas levar para casa, orar, ruminar, né? Aqueles que me conhecem um pouco mais percebem que eu gosto muito dessa expressão, ruminar, né? Ruminar é aquilo que o boi faz. O boi está sempre mastigando, viu? O boi sempre mastiga, mas é porque ele tem um rumen, e aí o processo da alimentação dele, ele engole, vai para o rumen, volta na boca e depois vai para o tubo digestivo. É para seguir o processo da digestão e o aproveitamento dos nutrientes. Mas quando você chegar em casa, rumine essa passagem. Mateus 14, de 22 a 36. Este, irmãos, é o milagre preferido dos crentes. Todo crente gosta muito dessa passagem, porque fala profundamente aos nossos corações. Aquele pregador, né, que de repente tem uma dificuldade de preparar um sermão, ele não tem dificuldade quando ele se depara com Mateus 14, 22, 36, porque fala exatamente do momento em que Jesus anda por cima do mar, e as lições desse texto são tremendas, irmãos. São tremendas. Elas são latentes, elas afloram sem nenhuma dificuldade. Você consegue visualizar todo o cenário e se transportar para aquele cenário e se comparar aos personagens deste cenário. Eu queria te dizer que nessa noite, Deus quer falar com você através desse texto. O texto diz que Jesus anda por cima do mar. É encontrado também em Marcos 6 e em João 6. Mas Mateus relata de uma maneira mais profunda. E eu quero te dizer que no versículo 24, Jesus ordena aos seus discípulos que entrem no barco e que sigam adiante. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que os ventos eram contrários. Aí tem uma lição para nós. Mesmo quando os ventos são contrários, devemos obedecer às ordens de Cristo em nossas vidas. Não quer dizer que quando você recebe uma ordem do mestre para fazer determinada coisa, para executar ou planejar determinado projeto, para estar ao lado ou à frente de determinada obra, que os ventos vão vir ao teu favor. Não existe nada que garanta isso. Deus manda para uma direção. Não quer dizer que os ventos não soprem contrários, como aconteceu com aquela população.
No versículo de número 25, assim nos diz a palavra de Deus, né? Logo na quarta vigília da noite, né? Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Por que na quarta vigília da noite? Porque eles já estavam o quê? Remando e cansados. Então a quarta vigília da noite significa entre 3 horas da manhã e 6 da manhã. Eles já estavam remando, de repente, desde 11 horas da noite. Eles estavam, de repente, remando desde meia-noite. Em outras palavras, eles estavam orando para a conversão, de repente, de um parente. Há 10 anos, eles estavam orando pela libertação de um filho das drogas há não sei quantos anos. Eles estavam estudando para passar no concurso há 2 anos. Ou outras coisas mais. Então, a quarta vigília da noite pode significar essa demora na nossa vida. Pode significar isso, em que você rema e tem às vezes essa percepção de que o teu barco não sai do lugar. E aí é um verdadeiro sufoco. Só que quando isso acontece, no versículo 26, a Bíblia fala que os discípulos, vendo Jesus caminhar por cima do mar, se assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Irmãos, quando os mares das nossas vidas se agitam, Jesus está sempre por perto para controlar. Porém, às vezes a nossa visão é tão pequena e é tão turbulenta que Cristo se aproxima para nós e nós pensamos que é um fantasma. De tão apavorado que nós estamos. Não podemos deixar que as circunstâncias tomem conta da nossa visão e que nós percamos o foco de Cristo. Pensamos a cada instante que o Espírito Santo nos ilumine e nos direcione para que possamos entender e enxergar a ação e a atuação de Deus em nossas vidas, nos acompanhando nos barcos que são sacolejados pelas ondas, vamos dizer assim, tão poderosas e tão violentas na nossa vida, sejam elas quais forem, né? Versículos de número 28 e 29, assim nos diz a palavra, né? Respondeu-lhe Pedro: é o Senhor mesmo? É Jesus? Então eu quero saber se é, né? Manda-me ter contigo aí por cima das ondas. E Jesus então disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Pedro foi chamado posteriormente de um homem de pequena fé. Mas, irmãos, é melhor ser chamado de um homem de pouca fé do que de um homem incrédulo, cético, que não desce do barco. Pedro, ele foi muito criticado porque negou Jesus 3 vezes. Ele foi muito criticado porque afundou. Mas nós sabemos que ele foi o único que teve a coragem de sair do barco. Os outros ficaram no seu conforto. Pedro ali ficou. Pedro se manteve em cima das ondas. Por pouco tempo? Por pouco tempo. Mas qual de nós pode dizer que nós temos uma fé como a fé de Pedro? Pedro pelo menos tentou. A palavra nos diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos poder pedir muitas coisas a Deus. Vamos poder falar para o monte: olha, monte, sai do lugar, e vai para o outro, e sai daqui e vai para lá. A palavra nos diz: uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda. Melhor é ter uma pequena fé do que ter fé alguma ou fé nula. Versículo de número 30, já terminando, assim nos diz, né? Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Esse é o nosso temor. Às vezes isso é a nossa reação, né? Não está acontecendo nada. A Bíblia fala, né, que quando Jesus morreu, Pedro foi um dos primeiros que falou assim: ó, vou pescar. Ah, não está acontecendo nada na minha vida? Vou seguir outro rumo. Ah, não consegui aprovação? Vou advogar.
de repente alguma coisa assim, a gente tenta criar uma situação. Pedro falou, vou pescar, voltou à sua rotina. Às vezes a gente olha para as circunstâncias, e Pedro olhou exatamente aqui, para o ruído dos ventos. Ele começou a sentir o sopro dos ventos no ouvido, ele começou a sentir o balanço das ondas, começou a sentir que estava afundando, e começou a pensar na profundidade daquele mar. Aí entrou em desespero. Às vezes agimos como Pedro, afundamos. É de se bater palma para essa atitude de Pedro, de sair do barco, e mesmo que ele tenha afundado, ele foi o único que saiu do barco. O Pedro do Pentecostes era outro totalmente diferente. O Pedro, pescador iletrado, mas que, após a pregação, 3.000 almas se converteram, sem contar mulheres e crianças. Um outro Pedro, um Pedro totalmente transformado. Para terminar, irmãos, gostaria de dizer o seguinte, né? Versículo de número 32. E quando subiram o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Que possamos ter a consciência total que Jesus é o Deus que pode, com apenas uma palavra, com apenas um efatá, acalmar as circunstâncias, dar uma ordem para que as ondas do nosso barco se aquietem. O que o Senhor colocou no meu coração essa noite, para falar à igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa localidade aqui em Madureira, é isso. Aquietemos, confiemos nele. Os euroaquilões virão, as tempestades virão, mas vamos sair do barco. Vamos sair do barco, mesmo que nós venhamos a afundar um pouco. Aquele Jesus que segurou na mão de Pedro é o mesmo Jesus que vai segurar a tua mão hoje, porque, como diz a palavra na carta aos Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo que ontem, hoje e eternamente. Vamos orar encerrando a meditação dessa noite. Nosso Deus e nosso Pai, nós solicitamos a Ti nesse momento que o Senhor nos dê o discernimento necessário para entendermos a Sua boa, agradável e perfeita vontade em nossas vidas, para não termos, ó Deus, dúvidas de que o Senhor está conosco, e que possamos ter uma fé que nos faça sair do barco, mesmo que afundemos, ó Deus, temporariamente, mesmo que às vezes olhemos para o vento e a profundidade do mar. Mas nós queremos dizer que quando nós estivermos afundando, nós temos a certeza que o Senhor irá segurar em nossas mãos e não nos deixará afundar. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.